Bem-vindos ao canal GeoCanopus. Hoje vamos fazer uma pequena análise sobre guerra híbrida. Vocês sabem, meus amigos, que o mundo observa exausto o quarto ano de guerra na Ucrânia. Mas o que os mapas operacionais revelam hoje não é mais o conflito que começou em 2022. As trincheiras ainda existem, a lama e o sangue permanecem terrivelmente reais. Mas a verdadeira batalha migrou para uma nova dimensão, marcando a fase mais complexa da guerra híbrida, onde satélites, algoritmos e enxames de drones decidem, em milissegundos, quem sobrevive ou não. A maior mudança estratégica deste período não está no solo, mas na órbita terrestre. A integração das forças especiais russas à cadeia de comando tático atingiu um nível sem precedentes, onde o uso do sistema da Roscosmos para guiar artilharia em tempo real tenta anular a vantagem tecnológica ocidental. Com os seus satélites orbitais e com seu ciclo completo de vigilância ininterrupta, transforma assim o território ucraniano em um laboratório de guerra total sob o olhar de sensores infravermelhos. Simultaneamente, uma cortina de silêncio digital foi lançada sobre o país, com campanhas massivas de guerra eletrônica, criando zonas mortas onde o sinal de GPS é inutilizado e drones perdem um vínculo com seus operadores, evidenciando o objetivo de Moscou em isolar o comando ucraniano de suas defesas aéreas. No terreno, a pressão é sufocante e multidirecional. Ao norte, a ameaça via Bielorrússia ressurge em Cherniv. Ao leste, a massa de artilharia adota a tática de terra queimada no Donbás. E ao sul, o cerco de Odessa tenta estrangular o último pulmão econômico do país, enquanto trajetórias de mísseis balísticos desenham um arco de destruição que ignora fronteiras. Em contrapartida, Kiev evoluiu para um modelo de comando descentralizado, onde pequenas células autônomas utilizam inteligência artificial para realizar contra-ataques cirúrgicos e ações de sabotagem atrás das linhas inimigas, tornando-se quase impossíveis de rastrear. Além dos exércitos regulares, a presença de figuras mascaradas perto de Sumy e Kherson denuncia a guerra por procuração. Afinal, utiliza-se de mercenários e grupos infiltrados para fragmentar a sociedade por dentro. Ficou claro que esta não é mais uma guerra regional, mas o epicentro de uma nova guerra fria multipolar, onde o eixo Moscou-Teherã-Pyongyang consolidou uma aliança de hardware e ideologia, utilizando-se de rotas alternativas na Venezuela e na África para contornar as sanções. Enquanto isso, o Ocidente enfrenta a fadiga democrática e fissuras na OTAN causadas por crises sinergéticas, levando a Ucrânia a buscar parcerias tecnológicas com o Japão e a Austrália, sob pesados desafios logísticos. O cenário de 2026 deixa um alerta urgente de que a sobrevivência de uma nação hoje depende tanto de chips e algoritmos quanto de coragem e aço, pois a guerra deixou de ser um evento isolado para se tornar um sistema global de poder, onde quem não define a narrativa acaba sendo definido por ela.